Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu gostaria de te pedir isso nesse momento. Inscreva-se, ative as notificações e fique informado sobre tudo o que temos postado de novo por aqui. Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Amém, queridos? É um prazer também estar com você em casa, você que nos assiste nessa hora. Que Deus te abençoe muito. Quero agradecer esse convite. Sempre que a gente recebe um convite para trazer a palavra do Senhor, é algo precioso nas nossas vidas. A gente não sabe até quando, missionário Elias, que a gente vai poder ter esses convites abençoados. Eu creio, queridos, que Jesus está voltando, amém? Nós temos vivido coisas diferentes pela palavra de Deus. Nós temos lido e acreditado que muitas profecias têm se cumprido, Temos aí iniciado um período turbulento na humanidade, passando por essa pandemia, passando por sofrimentos, Graças a Deus, nós louvamos ao Senhor, porque aqui em Cambuci a coisa tem sido amena. Em grandes centros, nós podemos perceber o quanto as pessoas têm recebido nessa reverberação, digamos assim, da pandemia. Muitos óbitos, muitas coisas se desenrolando com essa pandemia, mas o que nós não podemos deixar de fazer é confiar no Senhor. Amém, queridos? O Senhor é a nossa rocha. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Você que tem a palavra do Senhor em casa, aí do seu ladinho, se você quiser abrir a palavra do Senhor conosco para acompanharmos essa leitura, nós vamos ficar muito felizes. Vai ser um prazer ler a palavra do Senhor com você e, é claro, com os irmãos aqui da igreja também. Queridos, eu queria compartilhar um texto muito conhecido pelos irmãos que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7. Nós vamos estar lendo do versículo 24 até o versículo 27 para a nossa meditação. Por certos irmãos já ouviram sobre esse texto, você que está em casa também, por certo, já deve ter ouvido inúmeras palavras, mas a palavra de Deus, aprove a Deus escolhermos esse texto aqui nessa noite e, por certo, o Espírito Santo, ele vai falar ao seu coração de uma forma muito especial. Amém, queridos? Todos acharam? A Bíblia diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém, queridos? Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, você em casa, você aqui conosco na igreja, nós vamos orar ao Senhor nessa hora. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, Senhor. Como, Deus, a tua palavra é viva, como, Deus, a tua palavra, ela toca em nossos corações, como, Deus, a tua palavra tem sido bússola para as nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. E nós cremos, ó Pai, que nessa noite a palavra, Senhor, vai falar mais uma vez ao nosso coração. Não pela minha voz, não pela voz de cada irmão que está aqui nessa noite, mas pela voz do Espírito Santo do Senhor. Pai, a tua palavra diz que o Espírito Santo, ele nos guiaria em toda a verdade. E nessa noite nós cremos, ó Pai, que o teu Espírito Santo está aqui nesse lugar, porque ele mora dentro de nós. E onde nós vamos, ó Pai, o teu Espírito Santo está conosco. Aqui, Senhor, nós acreditamos que não vai ser diferente.
Teu Espírito Santo vai falar o meu coração, vai falar o coração dos irmãos, porque ele também é vivo de igual forma em relação à tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos e nessa noite te pedimos, ó Pai, com muito cuidado e muito carinho, Senhor. Fala somente aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Tira de nós, ó Pai, todo o achismo, Senhor, toda a área humana, Senhor. Nós queremos emudecer a área humana nessa noite e deixar a tua voz fluir aqui nesse lugar, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos e engrandecemos o teu nome mais uma vez, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar, queridos. Como eu disse aos irmãos, é um texto muito conhecido por nós. Aqui, queridos, no contexto desse texto que nós lemos, Jesus estava ali no famoso Sermão da Montanha, desde o capítulo 5, a ensinar discípulos, a ensinar pessoas que vinham até ele. Jesus estava ali por horas e horas, alimentando o espírito daquelas pessoas através da sua palavra, através da palavra de Deus. E é interessante que no final Jesus ele vai fazer essa advertência. A casa que está construída sobre a rocha, ele vai dizer aqui que a chuva desceu, os rios correram, eles tentaram contra essa casa e essa casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Amém, irmãos? Eu quero perguntar a você nessa noite, eu já fiz essa pergunta ao meu coração enquanto eu estudava essa palavra, onde a sua vida tem sido edificada? Onde a sua família tem sido edificada? Onde os seus sonhos, onde os seus projetos têm sido edificados? Será que nós temos edificado a nossa vida, a nossa família, tudo que cabe a nós sobre a areia, como alguns aqui fizeram? Ou será que nós temos edificado a nossa vida sobre a rocha? A palavra de Deus diz aqui que não importa os acontecimentos, não importa os eventos da natureza, essa casa edificada sobre a rocha, ela ficará de pé. Amém, irmãos? Eu quero aqui, nessa noite, te convidar, o pastor João ele sempre diz aqui nas lives que ele gosta de dar títulos às mensagens. Eu também gosto, queridos, porque a gente vai nortear a mensagem sobre esse título. E o título que eu queria dar a essa mensagem nessa noite chama-se Edificando uma Casa Espiritual. Nessa noite nós vamos aprender a construir. Amém, queridos? Eu tenho certeza, assim, eu olhando rapidamente aqui na igreja, olhando para o Tiganá, eu tenho certeza que o Tiganá entende de obra, né? Mecânica eu tiro o chapéu, porque entende muito bem. Mas ele tem um jeitinho que entende de obra, né? Eu sou um pouco fraco em relação à obra. O pastor João está aqui também que entende, missionário Elias, o irmão Zé. Geralmente os homens chamam um pouquinho essa responsabilidade. Mas eu quero levantar a bandeira das irmãs aqui e dizer que esse tipo de casa as irmãs têm edificado até mais do que nós. A casa espiritual, a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, meus queridos homens que estão aqui, de repente, nesse quesito de casa espiritual, a gente pode até perder para as irmãs aqui. E nós vamos edificar uma casa espiritual nessa noite. Eu quero dizer para os irmãos que a primeira coisa que a gente precisa para edificar uma casa é o terreno. Não existe construção sem terreno, amém, irmãos? A menos que alguém te ceda uma laje para você construir. Mas a laje também vai ser um terreno que você vai edificar. E a gente quer construir uma casa. A gente poderia começar a edificar a nossa casa há muito tempo atrás. Mas eu quero dizer para os irmãos que há pouco mais de 2000 anos foi que nós conseguimos um terreno para edificar a nossa casa espiritual. Para adquirir um terreno, queridos, nós temos que ter verbo, dinheiro. Uma casa espiritual precisa de um terreno, e para adquirir um terreno,
você precisa pagar pelo terreno, amém? Jesus, ele comprou um terreno para você. Jesus, ele pagou um preço na cruz do Calvário. O terreno nós já temos, queridos. Nós éramos até devedores, mas Jesus, além de quitar nossa dívida na cruz do Calvário, ele comprou um terreno para cada um de nós, para nós começarmos a edificar a nossa casa espiritual, né? A Bíblia vai dizer em Romanos 5, versículo 8 e 9, ela diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecíamos, queridos, o preço que ele pagou. E a Bíblia continua: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nós já fomos salvos, amém, queridos? Lá no passado, Jesus pagou um preço de sangue, um preço muito alto. E nós começamos assim a nossa edificação através desse preço. Jesus adquiriu esse terreno. A segunda coisa, queridos, para a gente edificar uma casa para o Senhor é achar um terreno bom. Esse terreno pago pelo Senhor não poderia ser melhor. Eu lembro que meu sogro, quando começou a edificar a casa dele, construir a casa dele, ele cavou, pastor João, até achar uma laje de pedra. Por quê? A laje de pedra estaria em contato ali com o cimento, com o concreto, e daria mais estabilidade, mais segurança àquela futura edificação, né? São as famosas sapatas. Ele cavou até achar um local seguro de enganar e começou a fazer ali sapatos, alicerces, e edificar a casa dele. Eu quero dizer, queridos, que nós também temos um local seguro para nós edificarmos a nossa casa, não só nessa noite, mas durante a nossa vida. Nós vamos edificando, cada dia a gente vai fortalecendo mais a nossa casa espiritual. Esse local seguro, esse terreno está sobre uma rocha. Essa rocha é Deus. Amém, irmãos? É o local mais seguro, como a Bíblia vai dizer, edificar a casa sobre a rocha. Não haveria local mais seguro para construirmos os nossos sonhos, a nossa vida espiritual, os propósitos que Deus tem para cada um de nós. O local mais seguro é o próprio Deus, é a rocha. A palavra do Senhor vai dizer aqui em Isaías 26, 4, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Amém? O tempo passa, os modismos vêm, vão, a pandemia está aí, a pandemia vai passar em nome de Jesus. Quantas enfermidades a humanidade já enfrentou, quantas situações difíceis a humanidade já enfrentou, e a rocha permanece intacta, irmã Vilma, no mesmo lugar. Então, queridos, se construirmos a nossa casa sobre a rocha, os dias vão passar, os efeitos, os eventos da natureza vão passar e nós estaremos seguros sobre o Senhor. Eu me lembrei de uma situação agora que há muito tempo atrás aqui em Cambuci houve uma tromba d'água. A irmã Nilza vai lembrar, porque ficava até perto ali dos pais da irmã. E no curso do Valão Dantas, aqui o nosso famoso Valão Dantas, a água subiu demais, desceu com muita força, né? Até o corrimão da ponte ali entortou. 18 anos, pastor João. Glória a Deus, que memória, Deus abençoe. Eu estava tentando achar o ano aqui, eu lembrava do evento. Aconteceu um negócio interessante ali, irmã Ângela. Não sei se a irmã passou por ali no dia seguinte. Uma casa foi toda embora com a força do valão. Não sei se a irmã Nilza lembra dessa situação. Mas uma coisa ficou ali, te enganar. Uma estrutura, uma viga com a caixa d'água. Aí eu comecei a olhar para aquilo ali. Eu ainda não tinha estudado sobre essa palavra. Deus ainda não tinha falado ao meu coração através dessa palavra. Mas eu comecei a me lembrar lá atrás do que tinha acontecido. E um raciocínio muito lógico para todos nós. A casa não estava bem edificada.
mas a caixa d'água da casa estava. Então a onda veio, a tromba d'água veio e levou a casa inteira, mas a coluna, o concreto, aquelas vigas que estavam ali, fizeram com que a caixa d'água ficasse de pé. A casa foi embora e só restou aquilo ali. Isso aqui é um exemplo excelente, queridos, de uma boa edificação e de uma edificação que não é tão boa. Porque onde edificaram com segurança foi. Nunca mais nós vimos ali os resíduos, né? O restante daquela casa, mas aquilo que estava bem edificado ficou. Na nossa vida também é assim. Os ventos passam e aquilo que está bem edificado, nós temos colunas, nós temos materiais que vão fortalecer a nossa edificação. O jejum, a oração, a leitura na palavra, isso tudo são ingredientes que vão encorpar a nossa vida e vão, de certa forma, estar fortalecendo a nossa estrutura. E nós seremos como essa casa que foi edificada sobre a rocha. Então, queridos, Jesus pagou o preço, nos deu dinheiro para comprarmos o terreno. Nós aprendemos a construir num local seguro, que é sobre a rocha, que é Deus. Mas quando a gente vai construir, a gente precisa de profissionais para construir. Quem seriam esses profissionais? Geralmente a gente contrata um engenheiro e um arquiteto. E quem seria o engenheiro das nossas vidas? O próprio Jesus. O engenheiro está ligado à parte de segurança da casa. Jesus ele vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Nesse versículo, Jesus ele vai apresentar às nossas vidas uma base de sustentação. Ou seja, ele vai nos ajudar a segurar o peso. O engenheiro chega num determinado lugar e diz assim: temos que colocar uma coluna aqui, temos que colocar uma outra coluna aqui, o concreto aqui tem que ser mais forte, aqui o chão tem que ter mais um pouquinho de concreto, enfim, ele vai ditar a segurança da obra. Quantos pilares você vai ter que colocar? Se você enche um lado de pilares e o outro lado fica sem pilares, a tendência é aquele lado que não está estruturado ceder. Então, queridos, trazendo para a nossa vida espiritual, nós temos pilares, como eu falei para os irmãos, e em cada cantinho do nosso espírito tem que ter um pilar de sustentação. Se a gente trazer muito para um lado, assim, missionário Elias, um lado cede. Se a gente trazer muito para o lado de cá, ao inverso, aquele outro lado vai ceder. Paulo vai dizer que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Já pensou, irmãos? Se os nossos braços começassem a crescer de forma desordenada, um braço crescer mais do que o outro, ficaria estranho, né, missionário? O braço lá na frente e esse aqui mais recuado, atrofiado, desproporcional. Mas a graça, queridos, e o conhecimento tem que crescer juntos. Também são pilares para a nossa vida espiritual. Você tem que aprender a amar o irmão, você tem que aprender a chorar com os irmãos, se alegrar com os irmãos, estar ali na hora da dificuldade, na hora que o irmão te chamar, você, a Bíblia diz que nós temos que estar em união. Salmo 133, ao quão bom suave é que os irmãos vivam em união, porque é suave, queridos. Como é bom na hora da dificuldade a gente ter um irmão do nosso lado, nem que seja para chorar junto simplesmente, mas só a presença de um irmão nas nossas vidas já nos traz um consolo, né? Quando o irmão ora, quando o irmão traz uma palavra de consolo ao nosso coração, é melhor ainda. Então, nós temos que amar os nossos irmãos, temos que viver em união com os nossos irmãos. O engenheiro também nós já temos, é Jesus Cristo. É aquele que traz segurança para a edificação da nossa casa. E o outro profissional que eu falei com os irmãos é o arquiteto. Quem seria esse arquiteto? Esse arquiteto, queridos, é o Espírito Santo. Porque o arquiteto, ele vai fazer com que a obra seja melhor, mais proveitosa. O arquiteto é aquele que, entre aspas, faz milagre num terreno. Às vezes a gente vê aquele terreno todo irregular, às vezes a gente passa. Eu lembro uma vez que eu fui a Pádua com Vanessa, e a gente estava dando uma volta com o pastor João. O
pastor João brincou com a gente passou por um bairro lá, uma área de Padua que a gente não conhecia, e o pastor João falou assim: irmão Jean, irmã Vanessa, se vocês vissem como era esse terreno aqui antes, os irmãos não iam acreditar que existe uma casa desse jeito aqui, porque o arquiteto foi lá, ele mediu, ele soube aproveitar o espaço. O arquiteto é aqueles, querido, que chega aqui e fala assim: a gente conversa muito com o arquiteto, nós temos que conversar muito com o Espírito Santo. O arquiteto é a parte humana da casa. Às vezes o arquiteto chega e fala assim: eu queria de repente uma janela aqui, porque eu queria que desse lado aqui entrasse mais a luz solar, para clarear mais a casa. Do outro lado, às vezes, venta mais, eu queria de repente um basculante ali, para poder entrar mais ar, para minha casa ficar mais arejada. O arquiteto, ele vai conhecendo o interior e ele vai melhorando o interior. Eu tenho certeza que os irmãos estão entendendo. Quando o Espírito Santo entra nas nossas vidas, o Espírito Santo vai dizer: olha, tem um buraco aqui que tem que fechar, tem um móvel aqui que tem que sumir, tem uma situação aqui que temos que reparar. O Espírito Santo torna o nosso interior melhor, queridos. Nós vamos conversando com o arquiteto, com o Espírito Santo, e ele vai fazendo com que a nossa casa espiritual ela seja uma casa mais feliz, uma casa mais iluminada, uma casa mais arejada, onde a gente sente a brisa do Senhor entrando na nossa casa. O Espírito Santo é esse arquiteto que trabalha no nosso interior e nos ajuda na edificação da nossa casa. Outra coisa que nós temos que ter também, queridos, é uma planta. Ninguém constrói sem ter uma planta. Eu quero te dizer que nessa noite você tem uma planta no seu colo. Amém? A nossa planta é a palavra do Senhor. Aqui, queridos, estão contidas diretrizes, medidas, tudo que você precisa para edificar a sua casa está aqui. Se você edificar a sua casa, como nós lemos sobre as palavras, sobre a palavra de Deus, sobre os textos contidos na palavra de Deus, não vai ter erro. Você vai ter pilares suficientes na sua casa, você vai ter paredes suficientes na sua casa, você vai ter um bom lugar para você relaxar, para você se alegrar, para você se confraternizar com certas situações. A palavra de Deus é a nossa planta espiritual, é aquela que norteia a edificação da nossa casa, queridos. E depois que a gente constrói, e depois que a gente chama esses profissionais para edificar a nossa casa, a gente vai para a parte final, que são os acabamentos. É o piso que a gente escolhe, às vezes um piso azul, às vezes um piso rosa. É aquele móvel que, de repente, um prefere cerejeira, outro prefere mogno. É, de repente, aquele móvel que você comprou para levar para sua casa, ou, de repente, aquele móvel simplesmente você foi lá e pediu para fazer planejado, para encaixar certinho naquele lugar. O acabamento é a decoração que nós, em muitas das vezes, somos responsáveis. Aqui, eu já falei para os irmãos aqui no início, né? Acabamentos, o jejum, a santificação, a leitura da palavra, também são acabamentos que começam a preencher essa casa, que começam a trazer vida para o interior dessa casa. Eu quero te dizer, querido, encha-se com a palavra do Senhor, encha-se com a oração, encha-se com o jejum, porque se você não se encher com esses acabamentos, a sua casa vai ficar vazia. E eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Quanto mais você se enche, quanto mais você coloca acabamentos em sua casa, mais você tem vontade de preencher a sua casa. Porque o Espírito Santo vai fazendo com que a gente almeje esses acabamentos para as nossas vidas. A nossa casa tem que estar sempre adornada. A nossa casa tem que estar sempre limpa. O Espírito Santo também é um inquilino. Ele deseja continuar morando em nós, mas em casa bagunçada, em casa suja, em casa
onde os móveis estão de qualquer maneira, onde a arrumação, o adorno não está ali aprovado pelo Espírito Santo, ele não reside, queridos, ele não mora. Que nessa noite nós já aprendemos aqui a edificar a nossa casa espiritual, nós aprendemos alguma base. Como eu disse para os irmãos, o texto é um texto muito conhecido pelos irmãos, mas às vezes a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele tem dessas coisas, pastor João. Às vezes ele traz um texto que nós já lemos várias vezes e fala ao nosso coração, lembra. A Bíblia diz em João que ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo vai trazer à nossa mente tudo o que nós já lemos, tudo que nós já estudamos, tudo que nós temos praticado. De vez em quando ele dá uma voltinha. Lembra daquela palavra que eu te mostrei? Lembra daquela palavra que eu falei ao seu coração? Quem sabe nessa noite você já ouviu por certo essa palavra em outras vezes, mas quem sabe nessa noite você ainda não tinha pensado em como você tem edificado a sua casa espiritual. É a pergunta que eu fiz lá no início para os irmãos. Onde nós temos edificado a nossa casa espiritual? Eu queria que você pensasse nisso. É uma pergunta retórica. Eu queria que você respondesse a você mesmo. Amém, queridos? Vamos continuar meditando na palavra do Senhor, vamos continuar, melhor dizendo, examinando as Escrituras. Você que nos assiste nesse momento, que você possa meditar sobre essa palavra. E essa pergunta também é lançada ao seu coração nessa noite. Como você tem edificado a sua casa espiritual? Onde você tem edificado a sua casa espiritual? Eu queria que os irmãos curvassem as suas cabeças nesse momento. A gente vai orar, a gente vai agradecer a Deus por essa palavra, a gente vai estar aqui abençoando quem nos acompanha nessa noite. Que Deus te abençoe muito, querido. Eu tenho certeza, o pastor João, no final aqui, eu vou voltar a palavra a ele vai te agradecer, porque é de uma enorme alegria receber a sua assistência aqui nessa noite, nessa live. Você que nos acompanha, que Deus te abençoe muito. Eu queria que você orasse conosco nessa hora. Amém? Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tua palavra, Senhor. Pai querido, tua palavra é maravilhosa. Tua palavra, Deus, ela traz vida ao nosso coração. Pai querido, a tua palavra, Deus, ela cura a nossa alma. Ela desperta, Deus, a nossa alma. Deus, nós não temos palavras para te agradecer pelo dia que o Senhor nos apresentou essa palavra maravilhosa, Senhor. E agora, nesse momento, Senhor, eu quero, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada irmão aqui, Senhor, na sede da Batista Nacional em Cambuci. Que o Senhor abençoe, Senhor, cada irmão que se encontra assistindo essa live, Senhor. Pai, nessa noite nós cremos que o Teu Espírito Santo, Ele renovou as nossas vidas, Ele falou ao nosso coração. Deus, por Tua misericórdia, que toda honra, que toda glória sejam dadas ao Senhor, porque sem o Senhor nós não conseguiríamos sequer respirar nesse momento, Senhor. Então tudo é pelo Senhor, é para o Senhor, é através do Senhor. Pai, nós te louvamos, queremos engrandecer o teu nome, Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória, todo o domínio, poder, majestade, ações de graças, Senhor. Só o Senhor é digno. Pai, contempla os corações nessa hora, dos irmãos aqui da igreja, os irmãos que nos assistem. Deus, por certo, há uma petição nesses corações. Contempla, Senhor, o desejo dos teus filhos. Pai, e se o Senhor quiser abençoar nessa hora, o Senhor pode abençoar, porque o Senhor tem todo o poder, Senhor. E se porventura, Senhor, o Senhor também quiser trabalhar amanhã, depois de amanhã, que saibamos esperar pelo tempo do Senhor em nossas vidas, Pai. Porque muitas vezes erramos, Pai, nós temos sido
imediatistas. Nós queremos, às vezes, as bênçãos para agora, para já, para daqui a 5 minutos, Deus, mas às vezes, ó Pai, o Senhor ainda prefere nos treinar mais um pouquinho, o Senhor ainda prefere encher a nossa vida com fé mais um pouquinho, o Senhor ainda prefere adiar mais um pouquinho, Deus, mas nós te louvamos, porque Deus, como diz um cântico que nós costumamos cantar, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus, se o Senhor fizer agora, o Senhor é Deus, se o Senhor fizer amanhã, o Senhor continuará sendo Deus. Nós cremos no teu poder, nós cremos no teu braço direito, nós cremos, ó Pai, na tua destra de justiça, Senhor. Deus, não existe nem um clamor de forma sincera que não chega até o teu coração, Pai. Por isso, Deus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por essa oportunidade, Pai. Receba a nossa gratidão, receba a nossa adoração, receba, Deus, a nossa adoração e reverência nessa hora, Pai. Só o Senhor é digno. Nós te louvamos, te adoramos, engrandecemos o teu nome nessa noite mais uma vez, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Quero agradecer ao pastor João pelo convite. Pode ter certeza, pastor, que meu coração está muito alegre em estar aqui nessa noite com os irmãos e que toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.